Bom dia a todos. Ontem eu lhes falei sobre o fato. O que eu falei ontem? Vocês não lembram também, né? Eu vou falar nesta manhã uma coisa que não é fácil explicar. Eu vou me estrebuchar aqui para tentar fazer vocês entenderem ao menos um pouquinho sobre a matéria, porque é alguma coisa misteriosa o modo como Deus opera em nós. Eu vou falar aqui nesta manhã a respeito de concursos. É uma palavra que não é tão ouvida na igreja evangélica. Nós falamos muito pouco sobre esta matéria, não há livros propriamente que falem sobre concursos. Concursos é uma palavra latina que diz respeito à cooperação. O que eu vou tentar explicar para vocês é que não existe ato solto, não existe ato isolado. Sempre tem, quando uma coisa acontece, a participação de um aqui e de outro aqui. Nunca nós fazemos nada sozinhos. Nós não somos independentes na consecução dos nossos atos. Sempre quando nós fazemos alguma coisa, tem alguém por detrás deles. Esta que é a cooperação, os concursos entre Deus e os homens. Eu vou começar apenas citando um verso, alguém pode ler para mim, conhecido? Efésios 1:11, alguém voz bem alta. Efésios 1:11. Nada acontece neste mundo à parte do cumprimento da vontade de Deus. Nada, ato nenhum acontece sem que seja o homem agindo e por detrás do homem uma ação de Deus, que nós vamos ver aqui agora, tá? A tradução às vezes não ajuda a gente a entender, tá? 1:11, leia a senhora, bem alto. De Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Daquele que faz. É que vocês que não mexem com a língua original do Novo Testamento não desconfiam. O que ela leu ali, aquele que faz todas as coisas. O verbo fazer, qual é que é ele em grego? Curiosamente, eu vou falar o verbo em grego e vocês já vão entender. O verbo fazer é a tradução do verbo grego energeo. O que é energeo? Que palavra portuguesa vocês lembram quando eu falo energeo? Energia. Então a ideia é o seguinte: por detrás de cada coisa que você faz exige uma ação energizante de Deus, uma força que nos capacita a fazer aquilo que de nós próprios não conseguiríamos fazer sozinhos. Sem a energia, sem o poder divino, nenhum evento acontece na história. A vontade de Deus opera em todas as coisas e Ele tem participação em tudo. Por isso que eu disse, não existe ato isolado.
todo ato que nós fazemos tem causa. Todo ato que nós fazemos tem alguém por detrás de nós. Deixa eu ilustrar aqui. Uma vez eu estava preocupado, eu estava ensinando sobre a santificação, e eu ensino, e todos os reformados ensinam, que a santificação é uma obra que Deus faz e é uma obra que nós fazemos. Lembra? Santificai-vos, nós fazemos. E o Deus da paz vos santifique em tudo. Ué, quem é que faz? Deus faz 80% e eu 20%? Eu faço 50% e Deus 50%, reparte. Não. E eu ficava tentando descobrir uma ilustração, alguma coisa que me ajudasse a entender como é que é esse concursos. O que é concursos mesmo? Sinônimo? Mais ou menos. Cooperação, muito bem. Uma cooperação entre duas partes. Sempre o concursos é uma participação de duas partes. Então eu estava tentando arranjar, e me lembrei, eu era menino, lá na minha terra, no interior de São Paulo, e meu pai, eu não sei se vocês conhecem essa arma, esse instrumento que eu vou falar. Reverendo, você já ouviu falar em bodoque? Aqui é badoque. Badoque, o que é o badoque? É o estilingue, não é bem estilingue, estilingue é aquele ganchinho assim que você puxa assim, né? O badoque, esse eu aprendi aqui, esse é regionalismo. O bodoque lá na nossa terra é um arco, mas você não usa flecha. É um arco com um fio aqui do lado, e tem uma espécie de um saquetelzinho, um saquinho, onde você põe uma pedra, e você verga o arco, solta e a pedra vai, tá? Esse é o tal do bodoque. E meu pai fala assim, meu filho, não use isso, não brinque com isso, pode ser perigoso, você pode fazer com que a pedra bata na sua mão e machuque. Falar isso para a menina é a mesma coisa que dizer, faça. E eu às vezes pegava o bodoque do meu pai e ia brincar. Eu botava ali no meio aqui da nave uma latinha e pegava a pedra para tentar derrubar a latinha. E cada vez que eu puxava assim, soltava a pedra assim, não chegava nem na latinha. E eu tentei várias vezes. Um dia meu pai estava de butuca, estava me vendo. Ele me pegou no flagra, usando o bodoque dele. E ele via eu tentando atirar e a pedra não ia com força. Não ia com força. De repente eu senti alguma coisa atrás de mim. Ele pegou a minha mão aqui, ele pegou a minha mão aqui, e ele vergou o arco como se deve. E então, pá! Eu falei, eu acertei, pai. Sabe, eu fiz tudo porque ele estava por detrás de mim. Eu faço tudo porque ele faz tudo. Quer ver só? Quem é que crê em Jesus Cristo? Ô, filha, você crê em Jesus Cristo? Fé é alguma coisa que você arranca de você mesmo, não é? Não? O que é fé? É o dom de Deus, beleza. Você crê porque por detrás da sua fé há um poder energizante de Deus que faz com que nós creiamos. A fé é dom de Deus. Quando eu falo que é dom de Deus, significa que Ele nos habilita a crer nas coisas que nós ouvimos. Dessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ela não funciona nada. A fé vem pelo ouvir. Vocês sabem disso. Agora, tem tanta gente que ouve, não acontece nada. O poder não está na palavra em si mesma. O poder está no Deus que energiza esta palavra e aplica ao seu coração, de modo que você venha a crer
através do poder de Deus. Eu lembro que eu evangelizava, eu era pastor de Itanhaém, no litoral de São Paulo. E lá tinha uma família, um presbítero, tinha a esposa tinha um primo, esse primo era incrédulo toda a vida. Incrédulo. E ele estava mal, ele tinha uma doença já mortal, e eu fui, ela chamou de madrugada e eu fui lá. Eu expliquei ao Nelson, li a Bíblia com o Nelson, e eu falei. E ele estava, eu não sabia, mas ele estava morrendo mesmo. Estava mal, mas ainda consciente ainda. E depois de eu falar tudo que eu tinha que falar para ele, para que ele viesse, para que ele abraçasse a fé que eu abraçava, que a prima dele abraçava, eu falei: Nelson, como é que você está com Jesus agora? Ele disse assim, ó. Ele não podia de si mesmo e por si mesmo ter fé. Fé é alguma coisa que vem de Deus. Agora, quem é que crê, pastor? O homem. Quem crê sou eu, a fé é minha. Arrependimento é uma coisa minha. Mas não é alguma coisa que eu posso fazer de mim mesmo sem que Deus me energize, sem que Deus me fortaleça, sem que Deus seja gracioso comigo e habilite-me a crer e me arrepender. Tudo que eu faço, sou eu que faço. Mas quando você consegue obedecer a Deus numa esfera que você luta, quando você fala assim, yes! Consegui! Mas se você é honesto, você fala, foi a graça de Deus comigo. É Deus que me energiza. E então eu faço o que eu tenho de fazer. Porque há um poder energizante, é um poder que faz com que eu tenha a capacidade de eu fazer aquilo que por mim mesmo, sozinho, eu não dou conta de fazer. Tá? Então isto é, vamos lá? Concursos. Tá? Não existe ato isolado, ato independente, ato autônomo. Nós sempre precisamos de uma ação prévia em nós, de alguma coisa que nos capacite a fazer. Eu posso dizer para vocês, arrependa-se, porque é dever seu se arrepender. Creia, é dever seu crer. Mas eu já ouvi de várias pessoas, eu não dou conta de crer. E eu já ouvi tantas vezes o Evangelho, tantas vezes, e não dá conta de crer. Um dia, inesperadamente, ele abraça a verdade de Deus, ele crê na verdade de Deus. Aí ele fala assim, por que é que eu não criei antes? Tão bom que é, tão gostoso que é ser crente, tão gostoso é arrepender-se dos seus pecados. Você chora, mas é um choro bom. É porque faltou a obra concorrente de Deus, a obra cooperadora de Deus. Você tem parentes que você ama e com quem você tem contato, você tem pessoas a quem você evangeliza, e você fala, Senhor, se tu não operares, tudo micha, tudo é impossível de acontecer. Porque se você pudesse, você converteria todos os seus parentes. Se você pudesse, você traria a fé, mas isso não é tarefa nossa. Nós temos é que testificar da verdade de Deus, testificar do Evangelho. Nós temos que proclamar o quê? As virtudes daquele que nos chamou para das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem que contar quem Deus é. Quando a pessoa for energizada, ela fala, é isso que eu quero. Mas enquanto essa energia não acontece, não sai nada. Eu tenho outras histórias, e vocês devem ter também, ao tentar evangelizar pessoas. Por isso que quando você ora, você fala assim, Senhor, abençoa. Senhor, opera. Senhor,
trabalha. Senhor, põe-te a realizar o que eu não dou conta de realizar. Então, quando apraz a Deus, Ele opera. E a pessoa outrora ímpia, outrora adversária de Deus, outrora inimiga de Deus, ela fala assim, que coisa boa. Por que eu não fiz isso antes? Droga. Porque não tinha havido ainda a cooperação, concursos de Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. Eu falei ontem sobre causa primária e causa secundária. Tudo o que nós fazemos é porque tem uma causa. E as coisas que nós fazemos são o efeito do trabalho dessa causa, tá? Por isso que os eventos são todos interligados, não tem atos soltos. Atos gerados em você, por você mesmo. Sempre nós precisamos que, quer nas coisas boas, quer nas coisas más, eu não sei se eu vou ter tempo de mexer nisso. Nós temos que ser energizados por Deus. Então, a causa primária é Deus e a causa secundária somos nós mesmos. Então, existe sempre uma cooperação entre essas duas causas, a causa primária que é Deus e a causa secundária que é nós, tá? Há uma porção de coisas, eu vou ter que pulá-las aqui, porque meu tempo é curto. Lembra? Nós vivemos em Deus, nós nos movemos em Deus, nós existimos em Deus e não há como escapar disto. O ímpio não escapa disto, nós crentes não escapamos disto. Nós todos dependemos de Deus. A vantagem sua sobre os incrédulos é que você reconhece isso e ele não. Mas todos nós somos dependentes de Deus porque vivemos em Deus. E Deus é a causa primária, a fonte de todas as outras causas. Nenhuma causa precede a ação de Deus. Deus é quem primeiro opera em nós. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Quem são os objetos dessa cooperação de Deus, desse concursos de Deus? Há aqueles que pensam que há uma porção de coisas na criação que são acontecimentos simplesmente naturais. Eu vou tratar das coisas inanimadas, isto é, não dos seres racionais, nem dos animais, nem da natureza comum, das coisas que não têm ânimo, que não têm movimento, que não têm alma. Então, quando você vai na escola hoje, e cuidado onde você manda seu filho estudar. Ontem eu estava conversando com algumas jovens senhoras que dizem que fazem aquela como é que é? Homeschooling, isto é, a educação em casa. Vocês têm vantagem, os seus filhos têm vantagem sobre os outros filhos dos homens que estão nas escolas públicas e nas escolas particulares. Lá eles aprendem que as coisas que acontecem na natureza, os fenômenos da natureza, são produto da mãe natureza. A mãe natureza é a causadora de todas as coisas. Por mãe natureza, eles querem dizer que os atos que acontecem na história são produto de uma força natural, sem intervenção divina. Tudo acontece dentro de uma caixa fechada, tudo acontece dentro de uma esfera onde Deus não intervém.
E a mãe natureza é tudo. Vocês tomem cuidado com isso. Metam na cabeça dos filhos de vocês que não existe mãe natureza, existe uma natureza criada por Deus, que tem leis fixas, mas essas leis não são independentes, é Deus que aciona as leis, é Deus que faz com que as leis funcionem, e às vezes as leis sozinhas não funcionam, tem que haver a energia divina, para que as forças da natureza se movimentem, e os atos aconteçam. A participação de Deus é que faz com que os fenômenos da natureza aconteçam. Salmo 148, 8, por favor, alguém leia. Salmo 148, 8. Espero que o endereço esteja certo. Olha o que Deus diz. Vamos lá. Leia o 7 e 8. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo, saraiva, neve, vapor e ventos procelosos. Que fazem o quê? Executam a palavra. Os ventos procelosos, a neve, o vapor, o fogo, eles são ativados pelo Senhor para que haja o cumprimento da realização dos desígnios divinos. Lembra que eu comentei ontem que as forças, os ventos, Deus desperta os temporais, é Deus que traz isto, traz aquilo. Eu falei que Deus sopra as nuvens. Lembra que eu comentei sobre as pessoas que trabalham na meteorologia, eles falam, vai passar aqui amanhã, pode passar, se Deus não mexer, se Deus mexer, não passa. Você vê, é raro você ver pessoas falando assim, desculpa, nós erramos o cálculo. Houve algum fenômeno da mãe natureza que quem aciona, quem energiza os ventos é Deus. É Deus que faz sair os ventos procelosos para que esses ventos cumpram a sua palavra. Então, a natureza não possui funcionamento independente, como se Deus governasse o mundo, desse corda para o mundo e deixasse o mundo funcionar ao seu bel prazer. Não, o mundo não é uma máquina, não é um relógio que Deus dá corda e funciona. Não, Deus interfere constantemente, diuturnamente nas coisas do mundo, porque Ele é um ser... vamos ver quem se lembra, você não vale. Vamos ver quem se lembra. Deus é um ser transcendente, Ele pode viver fora e além do universo. Eu não sei como isso é possível, porque eu não consigo pensar nada fora do espaço e do tempo. Mas Deus é alguém que, antes de haver tempo, antes de haver espaço, antes de haver a massa que Ele criou, Ele vivia numa esfera não espacial, numa esfera não temporal. Mas uma vez que Ele criou o mundo, Ele não é somente um Deus transcendente. O que Ele é? Algumas pessoas se lembram. Um imanente. Ele se envolve com a criação. Ele se relaciona com a criação. Ele tem prazer em cuidar da sua criação. Tá? Deus está envolvido. Salmo 135, 6 e 7. Alguém pode ler. A natureza não sabe o tempo de se manifestar. A natureza não fala assim, agora é a minha vez. Ela não sabe o tempo de se manifestar. A natureza não é sábia para sozinha cumprir desígnios divinos. Ela precisa ser estimulada. A natureza precisa ser energizada pelo Altíssimo
a fim de que os decretos de Deus sejam cumpridos. Ela não somente é inanimada, a natureza, mas ela é dependente de uma ação cooperadora, concursiva de Deus para funcionar. Olha lá, Salmo 135, 6 e 7, alguém leia. Tudo quanto agrada a Deus, apraz a Deus, Ele faz. Isto é, não tem lugar onde Deus não faça as coisas funcionarem. Olha só. Vai subir as nuvens, complica a terra, faz os relâmpagos para a chuva, vai sair o vento dos seus... Nós lemos isto ontem. Lembra, a natureza não se move sozinha. Mesmo as leis naturais só funcionam quando Deus energiza, tá? Então, todas as coisas da natureza começam porque essas coisas aprazem a Deus, agradam a Deus. É Ele quem transporta as nuvens, é Ele quem provoca os relâmpagos. E olha, o salmista aqui não é nenhum cientista, ele é um crente, mas ele entendeu que as forças da natureza não operam por si mesmas, mas segundo a ação concursiva, cooperadora de Deus. Deus participa nas manifestações todas da natureza, porque a natureza não é autônoma, simplesmente governada por leis naturais. A vegetação não cresce ao seu bel prazer, como se fosse apenas regida por leis fixas. Veja ainda no Salmo 104, o salmista tem umas tiradas muito boas. Salmo 104, versículos 14 a 17. Olha só que bonito que é, olha que beleza de linguagem. Reverendo, lê bem alto aí, de 14 a 17, de 104. Faz descer a relva para os animais. Dizer que é a natureza de si mesma, sozinha, que cresce para sustentar. Não. É tu que fazes crescer a relva. E as plantas para o serviço do homem. E sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano, que ele plantou. E as aves fazem seu ninho, quanto a cegonha, a sua casa é no expresso. Esses versos, para mim, são lindíssimos, mas muitos cientistas atribuem esses fenômenos todos a quem mesmo? A mãe natureza. A natureza é divinizada. E esses caras tiram de Deus a glória das coisas que acontecem no mundo. Eles escanteiam Deus. Eles põem Deus de lado. Aliás, Deus não entra na conta deles. Mas nós não podemos ser como os incrédulos. Nós temos que entender, por detrás das coisas naturais existem ações sobrenaturais. Há uma combinação de leis da natureza que são previamente estabelecidas por Deus, mas Deus é quem aciona as leis. Deus é quem põe em funcionamento as leis. Observe que os versos acima, os versos que lemos agora, que Deus faz, presta atenção, até a relva baixinha depende de uma ação concursiva de Deus. Ele faz a relva é graminha. As coisas pequenas e as coisas grandes, o micro-universo e o macro-universo, tudo depende de Deus. Nada é independente, tudo tem causa. Deus entende que a semente, por si mesma, que tem todas as potencialidades já nela para que ela nasça, seja nascida e cresça e produza frutos. Mas quantas sementes nós plantamos que não nascem?
é preciso, para haver vida, uma ação energizante de Deus, uma ação que estimula aquelas potencialidades de uma semente serem realidades. Nada funciona sozinho, independente. Vamos ver agora aqui alguma coisa sobre a ação concursiva de Deus nos animais, no sustento dos animais. Vamos lá, Salmo 104. Outra pessoa lê bem alto aí de trás, do meio, bem alto, Salmo 104, versículos 27 a 30. Vamos lá. Que beleza de Salmo. A ação concorrente, ou concursiva, ou cooperadora de Deus na vida dos animais é a mesma ação dele nas plantas, só que os animais são seres vivos e as plantas não vivos do modo como os animais o são. E o modo de Deus agir nas plantas é diferente da ação dele nos seres animados. Eu gosto muito desses, fora as bobagens que eles falam, mas a beleza de você ver aqueles filmes daqueles canais de animais, como é que é? Discovery e outros. Documentário sobre animais, é bonito ver aquilo. Mas veja só, eles não têm consciência disto. Eles não sabem que existe Deus. Eles não são seres racionais. Mas o salmista diz assim: todos os animais esperam em ti. Todos os animais esperam em ti. Esperam o quê? Que lhes des de comer no tempo apropriado, a seu tempo. Todos. Dá a impressão que quando você vê aqueles passarinhos pequeninos ainda no ninho, e os pais saem, voam para buscar alimento, e quando esses pais chegam, ele já abre o biquinho assim, esperando as providências do pai para ele. É mais ou menos assim, só que não é o pai que traz a coisinha, é Deus quem traz. Porque todos estão esperando uma providência divina, ainda que eles não saibam que exista um Deus, ainda que eles não saibam que eles são animais, ainda que eles não tenham consciência de si próprios, porque não são seres pessoais. Todos, diz a Escritura, diz um grande observador da natureza, todos esperam em ti para comer no tempo próprio. Se tu lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim Deus renova a face da terra. Morre animal, cresce animal. Desaparecem raças, crescem outras raças, e assim por diante. Toda a natureza animal está na absoluta dependência da obra cooperadora de Deus com as leis da natureza. Observe que o alimento vem das árvores, as sementes, os frutos, não é? E vem de outros animais também. Mas é dito que o Senhor que os alimenta. Essa é a observação de que tem uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão reformada, podíamos dizer, porque só nós ensinamos as coisas da forma como estamos ensinando aqui. O salmista tinha uma percepção fantástica da relação entre as coisas da natureza e aquele que está por detrás da natureza. O salmista tinha... Por isso que ele fala assim, o salmo que nós lemos agora há pouco, isso é maravilhoso demais para mim. Tu
me entreteceste como nas profundezas, não é? Eu não entendo como isso acontece. Vocês que são mães, vê aquelas coisinhas que eram uma sementinha de nada e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, nasce e começa a desenvolver, depois ela ri para você, ela responde para você, ela murmura alguma coisa, tudo porque existe alguém por detrás disso. É fantástica a forma como nós vimos a existência e a forma como Deus faz-nos crescer. Eu sei que a comida é que faz crescer, o alimento é que faz desenvolver, mas tem criança que come e não resolve. Vocês são pais, sabem disso. É preciso uma disposição de Deus em trabalhar na vida daquele organismo, a fim de que o organismo desenvolva, cresça, seja saudável. Por isso que vocês, e com razão, oram: Senhor, dá saúde ao meu filho, faz-o crescer forte, sadio. Mas a oração mais boa, desculpe o português, a oração melhor que você faz é assim: Senhor, faz meu filho crescer crendo na tua verdade. Faz meu filho crescer na verdade tua. Se a coisa que nós mais desejamos é ver os nossos filhos crescendo crentes. Muitos desde pequeninos, outros na adolescência, porque a adolescência é uma aborrecência. Desculpa, cara. Eles se desviam, eles são guiados por caminhos maus e nós oramos a Deus: Senhor, livra os nossos filhos disto. E então o Santo Deus é que ouve as nossas orações quando lhe apraz, e os nossos filhos crescem e nós damos graças a Deus. Quem educa? Nós. Quem que ensina a palavra? Nós. Mas quando eles começam a responder, nós dizemos: graças a ti, Senhor. Porque por detrás dos nossos atos existe uma ação energizante de Deus, que é o tal do concursos. Espero que vocês não esqueçam mais esta palavra. Veja com respeito a você. Vimos com respeito às coisas da natureza inanimada, alguma coisinha rápida a respeito das coisas animadas. Lembra que Jesus Cristo instou aos seus discípulos dizendo assim: olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Elas dependem de alguém que as alimente. É verdade que os passarinhos se alimentam das frutinhas das árvores, das migalhas de pão encontradas nos quintais das nossas casas, das sementinhas espalhadas pelo chão e assim por diante. No entanto, Jesus disse: contudo, vosso Pai as sustenta. Vosso Pai as sustenta. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão infinito, se preocupa com coisinhas tão pequenas, como o alimento dos pardais, como os fios da sua cabeça que estão contados. Deus é aquele que está envolvido plenamente com sua criação. Ele está ativo neste mundo, agindo de modo cooperador. Ele coopera com as leis que ele próprio estabelece para sustento dos indefesos animaizinhos. Agora vamos ver o concurso de Deus no detalhe dos nossos dias. Paulo fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas ou cada uma das vossas necessidades. Ele vai suprir, ele vai suprir. E Paulo afirma que esse suprimento vem de Deus. Há uma cooperação de Deus com
todos os atos que acontecem, eu disse desde o começo desta aula. Se não há esta cooperação divina, nada acontece, porque nada se move sem uma ação estimulante e energizante de Deus. Mesmo nas coisas mínimas, mesmo nos detalhes da nossa vida. O salmista, no salmo que nós lemos há pouco, afirma que todas as forças da sua fé, que todos os detalhes de nossos dias estão nas mãos de Deus. Cada um deles escrito e determinado quando? Quando nenhum deles havia ainda. Isso é bom demais para mim, aliás, é difícil demais para mim eu entender, isso é maravilhoso demais, ele se encanta com o modus operandi de Deus na manutenção da nossa vida. E no teu livro, olha o decreto, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando? Quando nenhum deles havia ainda. E cada dia que você levanta de manhã, você vai tomar café, na hora almoça, na hora própria janta, e alguns mais gulosos depois da janta ainda tem a ceia. Mas em todas as vezes que nós comemos, nós te dizemos assim: damos-te graças, nosso Deus, pelo pão nosso de cada dia. Jesus ensinou a orar desta maneira. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, se bem que a gente come muito mais que pão, né? Mas entendendo que essa expressão significa a comida nossa de cada dia nos dá. Nós é que trabalhamos, nós é que nos esforçamos, nós é que camelamos. Mas se você não tiver saúde para trabalhar, se você não tiver disposição de trabalhar, se não há uma ação energizante de Deus, você morre à míngua. Não se esqueça do Deus que vocês têm e que cuida de vocês, fazendo com que as leis que Ele estabelece, que são causas naturais, não funcionam a menos que Deus starte, a menos que Deus inicie um processo e a coisa funciona. Em Deus, diz o texto que já mencionei, nós vivemos, em Deus nos movemos e em Deus existimos. Não há como escapar dessa ação cooperadora de Deus. Nós andamos, mas a Bíblia diz que Deus é quem dirige os nossos passos. Você não tem como fugir. Você não tem como escapar destas verdades. Vamos ver o concurso de Deus nas decisões dos governantes. Por exemplo, no Provérbio 16 diz assim: o coração, Provérbio 16, 1 e 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Esses dois versos mostram que os homens podem fazer planos, podem traçar caminhos, mas nada é realizado, nada chega ao seu termo sem a anuência concorrente de Deus. Lembra que eu mencionei ontem o texto assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus, segundo o seu querer, o inclina. Nos nossos ímpios governos, e nós temos um governo ímpio, por detrás da impiedade do nosso governante maior está Deus. Não se desesperem. Não se desesperem. A maldade do homem tem um fim. Ou neste governo, ou no próximo governo, a justiça vem.
a justiça se manifesta, a verdade vem à tona no tempo apropriado. Como eu gostaria que fosse no meu tempo. Como eu gostaria que fosse segundo o meu querer. Mas as autoridades nossas, o presidente nosso, os governadores nossos, os líderes de modo geral, eleitos ou não eleitos, aqueles que foram impostos, que dominam, quem controla o país hoje mesmo? Eu não estou mexendo com política, estou falando a verdade. Quem que é o Supremo? Isso vai acabar. Se não na minha geração, na geração de vocês, se não vai chegar a hora em que a justiça se manifesta. Deus pode, na linguagem popular, né? Ditado popular, Deus pode tardar, mas ele não falta. No tempo apropriado, a justiça vai se manifestar. Amém. Seja Deus gracioso com este país. Seja Deus concorrente em todas as ações desses nossos governantes, mas que seja para o bem do país. Deus converta esses homens, Deus faça só o que Ele só sabe fazer, para que a justiça se manifeste. Do contrário, nós vamos pastar, até quando Deus quiser. Enquanto Ele refreia a sua mão, enquanto Ele segura a sua ação restringente, nós vamos padecer. Mas quando Ele resolver energizar esses homens para o bem, então nós vamos ter dias melhores. Por enquanto, por razões que nós desconhecemos, Ele só energiza para besteira, para imundície, para mentira, para sujeira. Até quando, Senhor? Os homens de Deus sempre perguntaram, até quando, Senhor, nos deixarás isto em suspenso? Até quando a coisa vai continuar do jeito que está? Até quando Ele resolva fazer de modo reverso. Ore a Deus pelos seus governantes. Ore a Deus pedindo graça energizante de Deus para o bem, para que os homens acordem da sua imundície. Mas Deus predispõe o rei para fazer exatamente o que está escrito. E o que está acontecendo com o nosso país hoje e com muitas outras nações do mundo é exatamente o que cumpre os desígnios de Deus. Acredite se quiser. Porque se você não quiser, você está lascado, você vai sofrer. Veja o que diz Esdras com respeito ao rei da Síria. Escuta lá. Esdras 6:22 diz assim: celebraram a festa dos pães asmos, entre os judeus lá na Síria, por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, atenção, mudando o coração do rei da Síria a favor deles. Deus mexeu no rei da Síria, Deus mudou as disposições do rei da Síria, que eram contrárias à organização das festas do povo judaico. Então, quando Deus moveu o coração deles, eles celebraram com grande alegria durante 7 dias. Lembra, Ciro, o rei da Pérsia, era um rei dualista. Por dualista, eu quero dizer que ele cria que existia um Deus do bem e um Deus do mal. 2 forças iguais lutando para fazer a sua vontade. E as decisões todas dos governantes não são autônomas ou independentes, eu repito, de uma obra cooperadora de Deus. Se Deus não operar concursivamente nas decisões dos reis, nunca os seus decretos seriam cumpridos. Se Deus entregasse os reis a si mesmos, se Deus abandonasse os reis e os deixasse ao seu próprio prazer, eles fariam só imundície, só imundície. E parece que Deus está fazendo isso em alguns lugares.
Vamos fazer um parênteses aqui. Vocês que são mais velhos, como eu, se lembram do tempo em que a homossexualidade era alguma coisa terrível, alguma coisa inominável, alguma coisa impensável. A senhora imaginaria ver hoje mulher com mulher se beijando na rua, homem com homem se lascando na rua? Não, era coisa... Sempre existiu essa porcaria. Sempre, desde tempos imemoriais, lá na tal de Sodoma e Gomorra, havia homoafetividade ou homossexualidade, mais claramente. Mas nós estamos chegando a um tempo, lembra que Paulo fala em Romanos que Deus entregou os homens a paixões imundas. Deus entregou os homens a paixões e como é que ele fala? Paixões infames, obrigado. Paixões infames, cometendo toda sorte de torpeza, fazendo as coisas mais absurdas. Isso no tempo de Paulo. O mundo greco-romano, isto é, o mundo da Grécia e o mundo de Roma, dois grandes impérios que quase se viveram juntos, eles eram a favor da homossexualidade. Reis eram homossexuais, romanos, reis de Roma, imperadores eram homossexuais. Mas era velado, muitas coisas veladas. Na nossa presente sociedade, na nossa sociedade há uma década, uma geração atrás, isso era velado. Hoje é escancarado, hoje é aberto. Dá a impressão que Deus está soltando esta geração. No texto de Romanos lá fala que Deus entregou os homens, Deus entregou os homens, Deus entregou os homens. Deus os soltou. Vem cá, você é baixinho. Como é que Deus coopera nas coisas boas? Por exemplo, quando ele fala, credes em Deus, ou creiam em Deus, creiam em mim. Nós sabemos que Deus habilita-nos, energiza-nos para que nós creiamos em Deus, então nós cremos. Agora vamos pensar nas coisas mais, essa é um pouquinho mais difícil de entender. Nós não precisamos de muita força para fazer coisa má. Na verdade, nós não precisamos de muita energia divina para fazer o que não presta, porque isso está lá impresso em nossa alma. Mas é Deus quem controla o grau, a quantidade de pecaminosidade que nós vamos manifestar. Por exemplo, eu estou aqui atrás dele e eu seguro aqui, e enquanto eu seguro, eu o mantenho sem forças para fazer as coisas que ele naturalmente faria. Mas quando eu quero que alguma coisa má aconteça, que algumas coisas impuras aconteçam, eu vou soltando. E quanto mais eu solto, mais ele é capaz de imundície. Tem certas horas que Deus nos solta, ainda que temporariamente, e nós fazemos coisas, ou pensamos coisas, ou imaginamos coisas que você não imaginaria que fosse capaz. Nós fazemos coisas loucas, coisas imundas, nós crentes. Você usa seus olhos, você usa os seus sentidos todos para fazer coisas que a gente teria vergonha de que um vídeo dessas coisas aparecesse aqui. Nós temos que pedir que Deus nos segure, que Deus nos aperte de tal forma que Ele estanque a nossa habilidade de fazer coisas imundas. Então peça a Deus para Deus nunca soltar você. Para Deus nunca entregar você a quem? A si mesmo. Você não precisa nem de Satanás para fazer coisa ruim. Você já tem potencialidade suficiente para fazer coisa impura, coisa que você jamais imaginaria que a sua esposa soubesse ou que os seus filhos soubessem. Até pedir que Deus nos abrace, que Deus nos segure, que Deus nos guarde nas suas mãos.
Deus opera no nosso espírito. Por espírito, entenda, ou alma, ou coração, ou para ser mais abrangente, quando fala do espírito, fala da nossa interioridade. Então, em vários lugares da Bíblia, até não tenho os endereços aqui, eu tenho em outro estudo meu, mas Deus opera no espírito humano. Lembra? Despertou Deus o espírito de Ciro. Está lá. Ciro era o rei da Pérsia. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Como é que Deus faz isso? Deus mandou mensageiros a Ciro? Deus enviou profetas para Ciro? Não. Simplesmente Deus opera imediatamente, diretamente, internamente no coração dos homens, despertando-os para que eles venham fazer aquilo que Ele determinou que acontecesse. Se você não gosta desse Deus, vá embora dele. Fuja dele. Escape dele. Eu tinha um crente lá na minha igreja que não gostava dessa ideia de que Deus nos segura e nos guarda para si, que Deus garante as coisas da redenção nossa e tal. E ele dizia assim, a hora que eu quiser eu saio de Deus. E uma vez eu falei publicamente para ele, vai embora, saia, deixe Jesus. Aí ele acabou reconhecendo, eu não dou conta, pastor. E não dá quando você é seguro nas mãos de Deus. Vocês se lembram quando a gente cantava? Nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo. A gente está nas mãos dele. Você tem que reconhecer isso. Tá? E você não sai das mãos dele. E você não dá conta de pedir para ele largar você. Se quer, experimenta. Vai embora, não venha mais aqui. Não ore mais, não leia a Bíblia mais. Vê se você dá conta de fazer isso. Deus nos segura nas suas mãos. Deus nos segura em seus braços. Deus nos aperta e nos livra de fazermos as coisas que mais capacidade nós temos de fazer. A ação cooperadora de Deus acontece na vida daqueles que são ímpios. Uma vez tinha uma mulher ouvindo, como é que chama a sociedade de senhoras aqui? UAF, União Feminina. Isto, é diferente da minha igreja. Lá é SAF, União Auxiliadora Feminina. Estava havendo uma reunião da União Auxiliadora Feminina e uma mulher incrédula chamada Lídia. Falei, vou ver o que aquelas velhas estão falando. E ela foi na reunião. Ela era uma mulher ímpia. Ela era comerciante, ela vendia tintura, púrpura. Era um grande comércio na época. E ela foi lá e começou a ouvir. E Paulo registrou um negócio muito legal. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ore a Deus para que as pessoas que vêm às reuniões de vocês, mulheres, não sejam reuniões enfadonhas, não sejam reuniões apenas de legalidade, mas reuniões inspirativas onde vocês chamam as mulheres ao conhecimento de Cristo Jesus. E peçam a Deus para que elas ouçam a verdade que está sendo proclamada. Por isto, ponham mulheres na frente do trabalho que saibam expor a verdade de Deus. Pessoas que saibam chamar as pessoas à fé. E elas vão responder em fé quando houver uma obra
energizante, cooperadora de Deus. Os homens a mesma coisa, os moços a mesma coisa. A regeneração é o único ato que Deus faz em nós, praticamente, onde nós somos passivos. Na regeneração você não faz nada, simplesmente Ele acorda você. Simplesmente Ele desperta você, tira você de trevas, põe na luz. Do estado de morte, põe em vida. A ação regeneradora é uma ação monergista. O que é isso, o senhor sabe? O que é uma ação monergista? Onde só um trabalha. Muito bem. Só Deus trabalha. Você é passivo na sua regeneração. Pessoal, você que está aqui na frente, ninguém mandou você estar aqui na frente. Conjugue o verbo nascer no presente do indicativo para mim. Sabe? Não, presente do indicativo. Não tem. Você nasce por vontade de alguém, não por sua vontade. Nós não nascemos segundo a vontade do homem, segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. O verbo nascer é um verbo defectivo nesse sentido. Ele é inconjugável no presente do indicativo. Você nunca pode falar, só se no passado eu fui nascido, ou eu nasci, mas eu nasço, não tem jeito. É uma obra monergista, onde só um trabalha e nós somos passivos. As demais coisas que Deus faz em nós, Ele faz cooperadoramente. Ele faz sinergisticamente. O que é isso? Sinergel, onde dois trabalham. Ele faz uma parte e nós fazemos outra. Lembra da história minha lá do bodoque? Deus faz em nós e nós respondemos. Por exemplo, a conversão, que é fé e arrependimento, essas coisas, quem faz? Quem é que converte? Quem é que crê? Eu. Quem é que se arrepende? Eu. Mas não, eu simplesmente, mas a graça de Deus comigo, disse Paulo. Tem hora que Paulo dá uma elevadinha de espírito, ele fala, quanto a isso, o fariseu, da tribo de Benjamim, papapá, ele começa a contar a vantagem da origem espiritual dele, ou religiosa dele. Mas ele fala, tudo isso é Deus em mim, é a graça de Deus em mim. Todas as demais obras de Deus em nós, Ele faz com que nós participemos concursivamente, participemos cooperadores com Ele. Nós cremos. Aí você fala assim, graças a Deus, porque você sabe que por detrás da sua ação existe uma ação prévia, uma ação energizante de Deus. Se vocês aprenderem só isso hoje, estou mais satisfeitos. Isto é parte de uma grande doutrina chamada providência divina. E na sua providência Deus age concursivamente, cooperadoramente. O resto fica com o seu pastor. Ele vai ensinar. Ele leu 10 vezes o meu livro, né? E eu falei que isso é exagero, não precisa tanto, apenas 9. Essas coisas valem a pena ser estudadas capítulo por capítulo, ensinadas dia após dia, porque a providência é tudo o que acontece no universo, tudo o que acontece no nosso mundo, tudo o que acontece na nossa vida pessoal tem a ver com providência. Hoje à noite eu não vou continuar este assunto, porque tem muita coisa, não dá, é uma quimera pensar que dá para estudar tudo, né, em 3 palestras. Eu vou fazer um sermão que eu fiz na minha igreja semana passada, que aponta para a ação providencial de Deus. Eu tenho exposto, eu tenho pregado várias vezes, e eu preguei a última vez, e nessa última vez eu trabalhei na providência de Deus na vida de uma sogra e de uma nora. Quem mesmo? Ruth e Noemi. Tá? À noite eu vou ver com vocês como a providência operou tristemente nelas e gozosamente nelas. Até a noite, se Deus quiser.